caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No Curva de hoje, o que aconteceu no Texas, 8ª etapa do Chase da NASCAR. Aloysio Coelho fala com os pilotos para saber se as mulheres na pista ajudam ou atrapalham. O segmento de arrancadas e, como sempre, o Correio da Semana. Mas começamos falando sobre o que aconteceu no Texas. Kurt Busch na primeira posição, Denny Hamlin foi o segundo colocado, Matt Kenseth na terceira posição, Mark Martin o quarto e Kevin Harvick na quinta posição. E de volta no estúdio do Curva do S, hoje normal sem a fantasia do Sérgio Lago. E Sérgio, aproveitando, a sua Urucubaca deu certo e eu vou trocar ela, botando com a traseira para a câmera para ver se o Jimmie Johnson começa a ter sorte depois da Urucubaca que você jogou nele. Parte da frente é melhor, Figueiredo. Olha só, seguinte, ninguém jogou o Urucubaca no Jimmie Johnson. A gente recebeu um e-mail falando todos os pilotos tiveram problemas no Chase, chegou a vez do Jimmie Johnson, só que foi no final do Chase. O fato é que o acidente do Jimmie Johnson na segunda volta aumentou em muito o interesse da prova. Não aconteceu muito na prova, mas só o fato da gente estar acompanhando a evolução do Mark Martin, que foi para frente o tempo todo, terminou em quarto, e a evolução do Jeff Gordon, que andou para trás o tempo todo, terminou em 13º, isso adicionou um interesse à prova. Também o Marcos Ambrosi andou bem e o Buschinho na frente. Ver o Buschinho na frente ali com o Buchão, o duelo entre os irmãos. Então a prova foi movimentada e o acidente do Jimmie Johnson fez bem para a categoria. Nisso eu concordo. Deu um sabor especial para a corrida e deu um sabor especial para o fim de temporada. Agora, uma coisa não muda. O que esse Pinheirinho está fazendo aí? Para chamar a atenção do que não muda na NASCAR. Mesmo indo bem, mesmo com um mecânico-chefe de primeira agora, um mecânico-chefe novo que melhorou a situação, o Buschinho continua chorando, saiu, nem quis dar entrevista. Eu acho que ali é bastante frustração. Ele tinha o melhor carro, ele tinha uma excelente situação ali para ele, mas errou. A chance dele parar sem combustível era grande e ele arriscou e acabou pagando caro. Muita gente, eu falei isso no ar durante a transmissão, ele foi o melhor piloto, foi o piloto mais rápido, mas o piloto tem que ser inteligente também. E acabou não sendo inteligente. Se tivesse parado, se bem que não teria ganho do irmão dele, que ficou na pista, mas o Kurt Busch demorou mais para parar. Então é isso aí. Muito bem. Na tabela de posições, a vantagem ainda é de Jimmie Johnson, mas muito menos, apenas 73 pontos em relação a Mark Martin. E Sérgio, na minha opinião, é o único que ainda briga pelo título. Ainda há uma certa esperança para Jeff Gordon, Figueiredo. Se repetir o que aconteceu hoje, não, deixou de aproveitar uma oportunidade. Poderia estar a menos de 100 pontos de Jimmie Johnson, teve uma atuação bizonha, tentando ajustar o carro. Mas o fato é o seguinte, o ponto eu concordo, Mark Martin, uma nova vida ao campeonato. Não é uma diferença fácil de ser conquistada, mas a gente viu, ele ganhou mais de 100 pontos em relação ao Jimmie Johnson e ele tem chances de conseguir ainda chegar no Jimmie Johnson. Vai precisar ainda, a meu ver, um tropeço de Jimmie Johnson. Jimmie Johnson é muito consistente, mas temos campeonato. Isso é importante. Eu concordo, o campeonato outra vez tomou força. Agora chegou a vez do segmento Maquineta do Tempo, um segmento muito especial essa semana. Estamos em Passo Fundo, no Museu do Automobilismo Brasileiro, do empresário Paulo Trevisan. Curva do S, a partir do ano de 2010, vai trazer uma série especial falando sobre a história do automobilismo brasileiro, uma série de 10 capítulos com 1 hora de duração, mas vamos hoje, aqui em Passo Fundo, agradecendo a visita, o convite da visita, Paulo, falar um pouquinho sobre essa série e sobre esses carros que a gente está aqui. Que década que a gente está aqui vendo nessas imagens? O Museu do Automobilismo Brasileiro, ele tem o seu acervo dos anos 20 até os dias atuais, e nesse espaço mais específico são os carros dos anos 20. O automobilismo brasileiro teve uma interligação, um vínculo muito forte com o automobilismo da Argentina e do Uruguai. Então esses carros são extremamente representativos dessa década 20. São carros aqui, por exemplo, lá o número 6 é um Ford Bigode, então eu imagino que tem uma história toda especial. Fala um pouquinho sobre esse carro número 6. Exatamente, o Ford número 6 é 1925, ele participou de prova já desde o início dos anos 30, tem uma história bastante documentada e foi extremamente importante, já que naquele período eram utilizados, era piloto e com seu auxiliar o mecânico que eu acompanhava, então é um carro bastante importante.
Ô Paulo, a gente estava falando antes dessa minha primeira visita aqui ao museu, do gostinho, digamos assim, de tu como empresário se dedicar a colecionar carros. Tu falou uma coisa que me ficou até agora na cachola, que o prazer de não apenas ver o carro, mas de sentir o cheiro da gasolina, o cheiro do suor do piloto quando correu. O carro de corrida tem uma característica muito própria, especial, né, que é a história do carro em si, do piloto, da categoria, mas é um carro que ronca, faz barulho, tem cheiro diferente. É por isso que em qualquer evento de carro, de época, sempre o carro de competição vai ser uma atração extra, uma atração especial. Então isso faz com que a gente que teve a vida toda vinculado ao carro, desde garoto, desde criança, né, e consiga ter esse privilégio de trazer até os dias de hoje essa coleção que é a única do Brasil. E vai ser a coleção que a gente vai contar para contar a história do nosso automobilismo no ano que vem. Com certeza, eu acho que vai ser uma oportunidade ótima, nós vamos conseguir levar todas as imagens a nível internacional. Bom, então por hoje a gente vai ficando por aqui com a história do automobilismo, mas em 2010, uma grande novidade. Após o intervalo, a conversa que a Luiz Coelho teve com os pilotos sobre a presença de mulheres na pista.